Olá, seja bem-vindo ao canal da Eletrônica. Nesta aula darei continuidade ao estudo do dispositivo semicondutor. Vou falar de dois diodos especiais e amplamente utilizados em circuitos eletrônicos. Vou falar do diodo Zener e do diodo LED. Para entender o comportamento desses dois diodos, vamos observar o gráfico dos diodos. Eu tenho aqui o gráfico dos diodos, onde nós temos o eixo Y, que é o eixo da corrente, e o eixo X, que é o eixo da tensão. Eu tenho a parte positiva do meu gráfico, onde atua a maior parte dos diodos, e eu tenho a parte negativa do gráfico, onde atua o diodo Zener. Podemos observar que na parte positiva do gráfico eu tenho aqui duas curvas, ou dois comportamentos diferentes. O primeiro é a curva de funcionamento de um diodo comum de silício, o N4007, onde podemos observar que para que haja uma condução, nós temos aqui uma tensão de ruptura da junção de em torno de 0,7 volts. Então, o diodo comum de silício, a partir de 0,6, 0,7, ele conduzirá corrente entre as pastilhas P e N. E a segunda curva aqui é de um diodo LED. O diodo LED é um diodo de sinalização. Ele tem como função emitir luz. Então, ao ser percorrido por uma corrente, as pastilhas P e N, ele emitirá luz. É um diodo especial formado aí de fosfito de galho, arseneto de galho e com dopagens que definem a sua cor, vermelho, amarelo, branco, enfim. Aqui podemos observar que para um diodo LED de 5 milímetros, um diodo vermelho, é necessário aproximadamente 1,9 volts entre anode e cátodo para que ele passe a conduzir uma corrente e emita luz. Então está aqui o meu gráfico, a partir de 1,9 o meu diodo LED irá acender. Já o diodo Zener, que atua na região negativa, ele é um diodo especial, ele é inversamente polarizado para que ele atue dentro das características Zener e ele tem como função estabilizar uma tensão entre seus terminais, anodo e cátodo. Ou seja, o Zener só conduzirá uma corrente a partir da tensão Zener. Então, se eu tenho um Zener de 12 volts, ao aplicar entre anodo e cátodo 12 volts, ele conduzirá uma corrente. Se eu tenho um Zener de 10 volts, ao aplicar 10 volts entre anodo e cátodo, ele conduzirá uma corrente. E nesse caso, ele manterá a tensão Zener presente entre o anodo e o cátodo. Eu posso utilizar o diodo Zener em duas situações. A primeira, como estabilização de tensão, uma tensão de referência. E para isso eu deverei ter um resistor em série com o Zener, para que na condução essa corrente não venha a danificar o diodo. Então, diodo Zener com resistor é estabilização, tensão de referência. Também posso utilizar o diodo Zener como proteção. E nesse caso, não há resistor em série com o diodo. E na condução, essa corrente de condução fará com que esse diodo queime, entre em curto. E nesse caso, eu poderei utilizar como uma proteção, desviando para a terra um surto de tensão e protegendo assim um determinado setor do circuito eletrônico. Então eu posso utilizar o Zener em duas situações, como proteção, sem resistor, e ele está lá para queimar. Entrar em curto, desviar para a terra um pico de tensão, por exemplo. Ou como uma tensão de referência, e nesse caso utilizamos um resistor em série porque ele não deverá queimar. Bom, para demonstrar o comportamento desses dois diodos na prática, vou levar você para a bancada e vamos fazer alguns testes nesses dois diodos, o diodo LED e o diodo Zener. Me acompanhe. Bom, para esse ensaio eu vou utilizar uma fonte de tensão e corrente variável, ajustada em 12 volts. Vou usar uma protoboard, onde eu tenho aqui já devidamente polarizados os dois diodos, tanto o diodo LED quanto o diodo Zener. Reparem que para o perfeito funcionamento desses dois diodos é necessária a utilização de dois resistores. Esses são diodos especiais, trabalham com baixa corrente, portanto
é necessário que para o seu funcionamento, né, eu utilize 2 resistores que limite a corrente de condução. Caso contrário, eles irão queimar. Né? Vou utilizar aqui um multímetro para medição, o meu multímetro da Keysight, o 1252B, que já está logado aqui na minha tela. Vou ter aqui um repeteco da leitura que eu tenho aqui no display. Né? Tirei o gráfico, vou deixar apenas o valor de medição. E vamos lá. Eu tenho aqui um diodo LED já devidamente polarizado. Estou utilizando um resistor de 330 ohms em série, que está me gerando uma corrente de consumo de 33 miliamperes, né? E, portanto, eu tenho aqui entre anode e catodo 2 volts. Como pode observar, está aqui, né, 2 volts. Esse aqui é um diodo de 5 milímetros, um diodo LED vermelho de 5 milímetros, e funciona aqui perfeitamente bem com 2 volts de tensão entre anode e catodo e uma corrente de 33 miliamperes. Ele suporta aí no máximo uns 40 miliamperes, tá? Esse diodo. Tem também o diodo Zener, né, polarizado inversamente, ou seja, anodo ligado ao negativo, catodo está em série com o resistor de 1K, e ligado ao positivo. Estou aplicando 12 volts na malha, né? 12 volts, aqui 11.95, e sendo ele um Zener de 6 volts, eu vou encontrar entre anode e catodo 6 volts. Então está aqui o Zener de 6 volts. Né? Os 2 diodos estão aqui me demonstrando que estão em perfeito estado de funcionamento. Né? Os 2 diodos estão bons. Bom, eu fiz aqui uma medição dinâmica, energizei, polarizei e fiz as medições tanto no diodo Zener, que está se comportando como um diodo de estabilização, quanto no diodo LED. Né? Eu vou aqui desligar a minha fonte, vou desconectar aqui meu positivo, vou tirar aqui o meu resistor para não sofrer interferências, vou ajustar aqui a chave seletora para semicondutor e vou fazer agora a medição estática nesses diodos que estão aqui. Né? Então, vou polarizar diretamente o diodo LED e reparem que ele está dando 1.7 volts. Então, a partir de 1.7 volts, esse diodo já passa a conduzir, né, uma corrente. Eu estou polarizando ele diretamente. Então, anodo positivo, catodo negativo. Inverto, ele vai me dar open line, OL, né? Então, chave aberta. Né? Então, o meu diodo só conduz quando devidamente polarizado. Vou fazer a mesma leitura no diodo Zener, inversamente polarizado, open line. Tá? Open line. E diretamente polarizado, ele vai se comportar como um diodo comum. E eu encontro aqui 0,7 volts. 0,7 volts. Tá? Então, nesse caso, eu estou fazendo uma leitura simples, né, estática de um diodo. Conduz num sentido, não conduz no outro. Tá? Eu tenho aqui mais 2 diodos, um diodo comum de silício, um N4007, muito utilizado em circuitos retificadores, e vou fazer aqui uma leitura direta desse diodo. Né? Então, negativo no catodo, positivo no anodo, e vamos ver aqui o que a gente vai encontrar. Então, ele está me dando aqui 0,5, 580 milivolts, né? 580 milivolts. A partir de 500 milivolts, esse diodo já passa a conduzir uma corrente. Né? Muito bem. Inversamente polarizado, open line, linha aberta. Então, o diodo só conduz corrente no único sentido, né? Demonstrando aqui que esse diodo está em perfeito estado de funcionamento. Vou medir um diodo Schottky que eu tenho aqui, um diodo de alta frequência. Vou fazer uma polarização direta, negativo no catodo, positivo no anodo, e vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Opa! Ele está bipando e me dando uma leitura de 0,04. Isso não é um bom sinal. Vou inverter a polaridade dele e vou repetir a leitura, a medição, e reparem que ele também, né, bipa no outro lado. Então, esse diodo está conduzindo em ambos os sentidos, demonstrando que ele está em curto. Diodo defeituoso, né? Portanto, conduz nos 2 sentidos. Fiz assim os testes a frio nos 4 diodos. Temos 3 diodos em perfeito estado de funcionamento e um diodo em curto.
Fiz também as medições dos dois diodos, tanto no Zener quanto no LED, em funcionamento, né? Medições dinâmicas, circuito energizado e os dois diodos em atuação, né? Em trabalho. Muito bem, chegamos ao final dessa aula. Espero que tenha gostado. Se gostou, dê um joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima aula.